Nós vamos ler a palavra do Senhor. Ela está em Lucas capítulo 24. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 13. Todos acharam? E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela tem sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? Eu imagino a maneira como Jesus, assim, olhando para eles, né? A face dele, o jeito deles olhando para Jesus. Você não sabe de nada do que está acontecendo aqui? Do quê? E eles falando com ele, gente. Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém? Ó Deus, o Senhor é rico em misericórdia e graça. Esses dois discípulos, olhando diretamente para ti, não puderam te reconhecer. Senhor, o Senhor se revelou para eles de uma forma singular, através da tua palavra. Senhor, nesta noite o Senhor também está desejoso que as pessoas te vejam, te enxergam, mas através da tua palavra. Então, Senhor, que o teu Espírito mais uma vez venha e fale a nós, pois nós desejamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus Cristo.
Amém? Glória a Deus. Podeis sentar. Agora, irmãos, essa escritura ela é muito tremenda. E Lucas 24 fala-nos de algo depois da ressurreição. Mas eu quero dizer que a uns, Deus dá a graça de ver o que Ele está fazendo. E principalmente fazendo em seu dia. Em sua hora. Eu preguei essa mensagem em duas partes. A primeira parte eu preguei no ermo. E a segunda parte eu preguei no sombrio. Tivemos um bom tempo ali com a presença de Deus naqueles cultos. E foram filmados. Se você quiser o DVD, também vai ficar pronto. E eu quero lhes dizer que a maior alegria nossa, a maior satisfação vai ser quando nós chegarmos na eternidade e ver que quando nós estivemos aqui, quando eu e você estivemos aqui, nós conseguimos captar a mensagem de um profeta para o nosso dia. Ver o que Deus estava fazendo no nosso período. E nós vamos ver que a uns Deus dá a graça de ver o que Ele está fazendo. Porém, a outros, por alguma razão, o mesmo Jesus se coloca diante deles, porém eles não conseguem ver. Não conseguem enxergar. Balaão esteve diante de Moisés, Balaão esteve diante de Israel e do Deus de Israel. Mas Balaão não conseguiu ver a diferença. Balaão não conseguiu perceber que aquele Deus que estava com Israel era diferente. Aquele ministério que Moisés tinha era diferente. E a diferença estava em uma única coisa. Não estava nos dons, porque a profecia de Balaão, ela era verdadeira. Mas, e quando Moisés se levantava para profetizar e alguém no meio de Israel se levantava para profetizar, também era verdadeira. Mas a diferença estava no ensinamento de Balaão e no ensinamento de Moisés. O ensinamento de Moisés era: não adulterarás. O ensinamento de Balaão é: forniquem com as moabitas. A profecia era de Deus, mas o ensinamento dele estava errado. E ele não conseguiu perceber, ter o discernimento para ver esta diferença. E muitos israelitas, 32 mil, é isto? 32 mil da tribo de Israel não conseguiu ver esta diferença. E 32 mil morreram nesta ocasião, porque não perceberam esta diferença. De ver o ensinamento. Porque eles se encantaram com os cultos. Porque o culto de Moisés era com 7 altares, o culto de Moisés era com 7 carneiros, o culto de Moisés era com 7 bois, e o culto de Balaão era com 7 altares, o culto de Balaão era com 7 carneiros e com 7 bois. Então, os dois cultos não tinham diferença. Só tinha diferença no ensinamento. E o que nos vai levar para a eternidade é o ensinamento da palavra.
Agora, a uns Deus dá a graça de ver esta diferença. A outros Deus não dá. Ou elas não têm. O porquê? Qual razão? É muito simples. Porque eles não tinham os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Faraó, meus queridos, não conseguiu ver a diferença, ainda que Deus se vindicou diante dele, diante de Faraó. Ainda que Deus se revelou com milagres, com maravilhas, com prodígios, através do ministério da vara de Moisés. Porém, Faraó não pôde perceber. E deixa eu lhe dizer mais. Ver os milagres que Deus faz é fácil. Ver os milagres que Deus faz é fácil. Reconhecer os milagres que Deus faz também é fácil. Mas vê-lo é diferente. Ver o que ele faz, Faraó viu. Ele abriu o Mar Vermelho, mas ele não viu que era Deus. Ele entrou, mandou que os seus exércitos fossem, e eles acabaram morrendo por um caminho que salvou um povo. No mesmo caminho que salvou um povo, o outro povo morreu, porque não tinha discernimento, porque não sabia, porque não podia enxergar, porque não podia ver, estavam cegados. Datã, ele conseguiu ver e conseguiu sair do Egito. Datã simplesmente viu os milagres, as maravilhas, os sinais e acompanhou Moisés. E eu quero lhe perguntar, por que você está acompanhando esta mensagem? Vocês sabem que muitas pessoas que saíram do Egito não eram israelitas. Era uma mistura de gente junto com Israel. Saíram pelos sinais que viram, saíram por causa das maravilhas que viram, saíram porque viram em Israel alguma coisa que eles não tinham. Uma libertação, um livramento, se ver livre do jugo de Faraó, se ver livre da escravidão, se ver livre talvez de alguma coisa, seguiram. Porém não estavam vendo Deus, não estavam vendo o que Deus estava fazendo. E muitas vezes as pessoas seguem esta mensagem, saem das denominações, saem dos sistemas, saem do mundo, mas ainda não sabem por que estão seguindo esta mensagem. Ainda não sabem por que estão seguindo esta nuvem e esta coluna de fogo ali. Ainda não sabem. Por que eles estavam seguindo a coluna de fogo? Por que eles estavam seguindo a nuvem? Por que eles estavam seguindo um profeta? Por que você está seguindo esta mensagem? Por que você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Por que você toma a ceia com pão ázimo e vinho puro? Por que você canta hinos diferente de qualquer denominação? Por que você não canta qualquer hino? Por que você lava o pé do teu irmão? Por que você tem uma nuvem que acompanha você? Ela não está só na foto, ela está sobre nós. Agora Israel, vocês sabem, Israel, eles não conseguiam ver. Alguns viam, outros viam. Moisés via a coluna, outros não viam. E a coluna de fogo ia adiante de noite e a nuvem ia durante o dia. E o povo caminhava, e diz a Bíblia que à medida que aquela nuvem se mexia, o povo também se mexia, porque o povo seguia aquela nuvem. Nós não estamos seguindo qualquer coisa. Estes 7 anjos, eles deram um selo cada dia para o nosso profeta. Nós não estamos seguindo uma nuvenzinha qualquer. Nós não estamos seguindo ventos de doutrina e nem nuvens sem água. Nós estamos seguindo uma nuvem que Deus desceu e trouxe 7 mensagens para mim e para você, para nós seguirmos esta palavra de Deus. Nós temos uma coluna de fogo, e disse o profeta: Balaão,
Ele se enganou com Israel, porque ele pensou, ele disse, olha, Senhor, tem uns homens aí que me procuraram para me profetizar, para me amaldiçoar Israel. O que eu faço? Vou com eles ou não? Então Deus disse, não vá com eles. Aí ele chegou e disse, olha, eu não posso ir com vocês. Ainda que Balaque me desse uma casa cheia de ouro, eu não posso ir com vocês. Eles voltam, Balaque manda homens mais refinados, manda homem do alto escalão e manda ouro para ele. Ele chega, olha o dinheiro, Balaão, ele é o homem que caiu por causa do dinheiro. Uns caem porque tem demais, outros caem porque não tem. Então Balaão chegou e foi consultar a Deus de novo. Balaão não precisava ter consultado a Deus de novo, Deus já tinha falado com ele. E é assim que é um cristão. Um cristão não vai buscar a vontade permissiva, ele tem a vontade perfeita de Deus. E quando Balaão foi consultar a Deus, Deus disse, vai. Só que o mesmo Deus que disse que vai, mandou um anjo lá na frente para matar ele a espada. Por quê? Porque aquela não era a vontade de Deus mais, mas era a vontade de Balaão. E Balaão pensou assim, mesmo assim eu vou profetizar. E ele foi profetizar. Quando ele abriu a boca, ele disse, eu não vejo iniquidade em Jacó. Mas Balaão sabia que Israel tinha suas partes fracas. Balaão sabia que Israel tinha as suas fraquezas no meio. Mas diz o nosso profeta, Balaão esqueceu de uma coisa, tinha uma coluna de fogo lá no meio, tinha uma nuvem lá no meio. E o Deus estava com eles. Deus tirou Israel do Egito, não foi através da lei, foi através da graça, disse o profeta. Aleluia. E quando Deus nos tirou também, Deus nos tirou por sua graça. Deus tirou-nos por sua misericórdia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Datã, olhando tudo aquilo, Datã não conseguiu ver. Ele viu Deus abrir o mar vermelho, ele viu todas as maravilhas que ele fez no Egito, porém ele não conseguiu ver Deus naquele homem chamado Moisés. Ele não conseguiu. E em Mateus capítulo 13, eu vou voltar a citar isto para vocês entenderem, no versículo 10 e 11, cercando-se deles os seus discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ver, meus queridos, ver o reino de Deus. O que significa ver o reino de Deus? Ver o reino de Deus. A Bíblia fala nos olhos do entendimento. Quantos já leram isso? Olhos do entendimento. Você tem esses olhos aqui, mas há outros olhos. Você tem esses ouvidos aqui, mas há outros ouvidos. E a Bíblia diz, quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas.
os pentecostais eram crianças, eram bebês. Você vai ler na igreja de Coríntios, Paulo dizendo o quê? Parece que eu estou falando em culinária. Não, mas eu estou falando na palavra de Deus. 1 Coríntios 3, o que Paulo disse? Eu com leite vos criei, porque tive que vos tratar como meninos em Cristo. Eu citei isso, mas você vai lá na igreja de Éfeso, vocês vão ver se Paulo pega e diz alguma coisa sobre leite para a igreja de Éfeso. Mas para a igreja de Éfeso, ele escreve que nós fomos conhecidos desde antes da fundação do mundo. Mas a igreja de Coríntios não podia ouvir esse tipo de alimento, não dava para servir esse tipo de comida. Porque a igreja de Coríntios era uma igreja imatura, era uma igreja criança, era uma igreja menina, era uma igreja infantil e era uma igreja carnal, que só tinha briga, dissensão, discórdia, e um dizendo eu sou de Paulo, outro dizendo eu sou de Cefas, outro dizendo eu sou de Apolo, e outros que eram mais religiosos dizendo eu sou de Jesus. Quer dizer, eu não sigo ninguém, sou só Jesus. Tinha esses que eram todos carnais. Mas a igreja de Éfeso podia entender que aquele Deus todo-poderoso tinha um quíntuplo ministério de apóstolo, de profeta, de pastor, de evangelista e de mestre. Aquela igreja podia entender que eles não estavam assentados nos bancos da igreja, mas estavam assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aquela igreja era uma igreja madura. Então deixa eu lhes dizer, mas é a palavra inteira, toda a palavra da hora. Aleluia. O que conta? E nunca o faremos até Deus ungir um profeta que possa se pôr de pé e dizê-la e o confirmar. Veja, quando Noé pregou o quê? Olha, entrem na arca. Não foi isso? Quando Moisés veio, ele disse, olha, eu quero tirar vocês do Egito. Mas que tal se Moisés viesse e dissesse assim, olha, vamos construir uma arca aqui e nós vamos sair e vamos navegar pelo rio Nilo. Disse o profeta de Deus, aquilo não funcionaria para Israel no Egito. Funcionou, mas para os dias de Noé. Mas para Israel no Egito não funcionaria aquilo, porque não era a palavra de Deus para aquela hora. A palavra de Deus para construir a arca era para os dias de Noé, e serviu para os dias de Noé. E quem ouviu Noé, então foi salvo. Mas a mensagem de Noé não serviria para Moisés. Moisés tinha uma outra mensagem que veio direto de Deus, que era para tirar com mão forte Israel do Egito. E eles tinham que passar exatamente por aquele período de justificação, de santificação e entrar em Canaã, que era o batismo do Espírito Santo. Assim também, meus amados, quando João o Batista, ele entrou em cena, ele pregou uma mensagem tremenda, gloriosa, poderosa. E ele então, quando ele estava terminando a sua mensagem, quanto tempo João Batista pregou na terra? 6 meses. Sabe quanto tempo Deus treinou João Batista? 30 anos. Deus treinou um homem 30 anos para usá-lo 6 meses. Deus treinou um homem durante 40 anos. Depois que ele estava com 80 anos, Deus usou ele mais 40 anos e tirou e levou para a glória. Esse foi Moisés. E Deus então treina um João Batista durante 30 anos. Aonde? Na escola teológica? No seminário? Não, no deserto. E usa ele 6 meses. E ele prega a sua mensagem. Durante 5 meses, ele prega uma mensagem de arrependimento. Ele faz uma base. Ele faz o quê? Ele vem com uma pá em sua mão. Ele vem com um machado em sua mão. Ele vem cortando árvore. Ele vem destocando. Ele vem realmente lavrando. Ele vem aplanando o caminho para a chegada do Senhor Jesus Cristo. E quando ele vai encerrando o seu ministério, ele já deixa então um degrau, ele já deixa uma espera, aleluia. É isso que os pedreiros dizem, deixa uma espera, não é? Para aumentar o prédio, ele já deixa uma espera. E ele diz assim, olha, eu vos batizo com água, mas vai vir um que é mais poderoso do que eu. Ele já deixa uma espera para aquele que vem, aleluia. E ele disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E então entra Jesus Cristo em cena, e aqueles que tinham ouvido João Batista pregar, começam a entrar numa outra mensagem superior à de João. Maior, mais profunda, mais poderosa, era um alimento espiritual do seu devido tempo.
E eles então começam a se alimentar agora da própria voz do mestre, da própria palavra do mestre, e ele começa a ensinar, e eles pensam assim, bom, cadê o batismo de fogo? Mas não vem, e ele prepara o povo, ele prepara a igreja, e ele diz, agora vocês fazem o seguinte, vocês então fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele deixa uma espera, é isso? Ele deixa outra espera, aleluia, para um ministério superior. Ele deixa uma outra espera para o Espírito Santo. Ele deixa uma outra espera para Deus vir e pegar alguém, pegar um outro homem, aleluia, para batizar com o Espírito Santo e com fogo. E vocês vão ver, o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2. Aí então ele começa a edificar a igreja. Em Atos capítulo 9 ele pega um homem chamado Paulo, e Paulo então vai para a Arábia, e lá ele recebe da parte de Deus exatamente o material que precisa para que aquelas pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Sim, vocês vão ver, observe bem, passaram pelo ministério de João, passaram pelo ministério de Jesus, passaram pela igreja apostólica, encontram o Paulo, e o Paulo então em Atos capítulo 19, começa a ministrar a sua palavra, e ele encontra ali uns crentes, e eles dizem assim, olha, de quem que vocês são crentes? Nós somos crentes de João, o Batista. Em que vocês já receberam o Espírito Santo? Eles olham para Paulo e dizem, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Mas então como é que vocês foram batizados? No batismo de João. Eram crentes da primeira era, eram crentes da era de João, eram crentes que tinham passado pelo ministério de Jesus, eram crentes que tinham sido batizados no batismo em que Jesus foi batizado. Mas agora eles encontram uma mensagem que Paulo tem na mão, aquela profecia, aquilo que João tinha falado, aquilo que João tinha dito, vai vir um que é maior do que eu. Querem ver? Atos 19. E então Paulo, ele não foge das escrituras. Ele pega exatamente o ensinamento de João. Aleluia. Ele pega o que o João tinha falado e coloca no coração deles. E diz assim, claro, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, mas ele mandou que vocês crescem no que após ele havia de vir. Aleluia. Isto é, em Jesus Cristo. Não foi? Eles não podiam negar porque eles tinham ouvido aquilo. Eles não podiam negar porque era a palavra de Deus. Aleluia. Eles não podiam contradizer aquilo. Agora, Paulo estava chamando para o ministério dele. Paulo estava chamando para a igreja dele. Paulo estava chamando para o grupo dele. Não. Paulo estava tentando dar o que a eles tinham sido prometido. Era o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só é dado através da palavra. Paulo não estava dizendo, eu sou o vindicado, eu sou o homem. Não, ele foi para a palavra para mostrar a hora que eles estavam vivendo. Paulo estava dizendo, olha, vocês não estão vivendo mais na era de João Batista. Vocês não estão vivendo mais na era de Jesus Cristo. Agora vocês estão vivendo na era apostólica. Mas o que tu quer dizer? Se fosse você, se fosse eu, se fosse um de nós bem religioso, nós iríamos simplesmente bater o pé, chamar Paulo lá em casa e dizer assim, Paulo, eu não creio em ti. Por quê? Sabe por quê? Porque eu fui batizado, Paulo, eu fui batizado no batismo que Jesus foi batizado. Tu ia usar esse argumento contra Paulo. Talvez eu também. E eles tinham, e podiam. Eles tinham sido batizados talvez no mesmo dia que Jesus foi batizado. Talvez estava na fila. Talvez até viram lá a pomba descer. Talvez até ouviram aquela voz. Mas agora eles estavam numa outra era, num outro período, num outro tempo. O mesmo evangelho, o mesmo alimento, irmãos, o mesmo pão, mas tinha que ser dado o alimento adequado para eles. Eles tinham que crescer na fé, eles tinham que ficar robustos na fé, eles tinham que se preparar para o arrebatamento, eles tinham que subir de degrau. E então Paulo disse, olha, certamente João batizou com arrependimento, mas mandou que cresce no que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. E então a Bíblia diz que os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E aí, o que é que diz mais ali? O que é que diz mais? E Paulo, impondo-lhes as mãos sobre eles, desceu sobre eles o Espírito Santo. Por que
que veio sobre eles o Espírito Santo? Por causa da obediência deles à palavra da hora. Mas eles não tinham sido batizados por João? Não tinham obedecido? Tinham. Eram crentes? Eram. Eles não tinham sido batizados no mesmo batismo de Jesus? Não tinham ouvido Jesus pregar? Tinham. Mas eles precisavam passar exatamente porque eles estavam vivendo, eles tinham alcançado um outro período e eles estavam ouvindo uma mensagem. Se você tivesse partido anos atrás sem conhecer essa mensagem, você não era, você era inocente. Não havia problema. Mesmo que você estivesse lá na católica, mesmo que você estivesse em qualquer denominação, mas por você ser noiva, e Deus iria lhe julgar pelaquilo que você conheceu. Mas como você conheceu agora esta mensagem, Deus vai te julgar pelo esse conhecimento. E se você não decidir ser batizado em nome de Jesus Cristo agora, depois de conhecer essa verdade, meu irmão, é a mesma coisa que Israel chegou lá, olhou na terra, viu que ela era boa, viu que tinha fruto bom e disse assim: eu não posso tomá-la. Voltou para trás, nenhum deles viveu, todos eles morreram. Se você volta para trás agora, você está perdido, porque agora você sabe a verdade, você conhece a verdade. Não há como você voltar para trás. Não há como você recuar mais. Deus te deu a oportunidade. Já pensou aqueles homens chegassem para Paulo e dissessem assim: Paulo, nós não queremos se batizar, porque nós já somos batizados. Infelizmente, vocês não têm eleição divina. Vocês não têm chamado. Vocês conheceram tanto, mas não quiseram crescer na fé. Então vamos crescer na fé? Aleluia. Ah, meu Deus, eu espero que isto não passe por cima de você. Aleluia. Veja, a palavra para a hora, o que conta. E nunca o faremos até Deus ungir um profeta que possa se pôr de pé e dizê-la, e a confirmar, e provar que ela está certa. Passará de modo imperceptível por entre as pessoas. Que coisa. Oh, meu Deus. E nunca a conhecerão, do mesmo modo como sempre tem sido. Oh, irmãos, agora Jesus Cristo chega e diz assim: olha, nós vamos a Galileia, mas convém me passar em Samaria. Jesus chega em Samaria e começa a conversar com uma prostituta, uma mulher, uma meretriz. Ela teve 5 maridos, o primeiro morreu, o segundo morreu, o terceiro morreu, o quarto morreu, o quinto morreu, agora ela estava com o sexto, e o sexto não era dela, ela estava como amante. E simplesmente Jesus começa a conversar com ela, ela começa a ouvi-lo. De primeira mão, ela não quer conversa com ele. Ela diz que ele é judeu, eles são samaritanos, e os dois não têm que conversar. Um é batista, outro é assembleano. Um é da mensagem, o outro é assembleano. Nós não podemos conversar. Ninguém conversa com os crentes da mensagem. São proibidos. Cuidado com esse povo aí que batiza em nome de Jesus, não conversa com eles. Samaritano e judeu é assim. Mas ela, quando parou para ouvir um pouquinho o crente da mensagem, ela viu que o crente da mensagem tinha uma coisa diferente. Por quê? Sabe por quê? Porque Jesus foi logo dizendo: olha, mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias da água, e eu te daria de uma água que tu nunca mais teria sede. É por isso que se eles souberem, se eles perceberem com quem que eles estão conversando, com um cristão revelado desta mensagem, eles paravam para ouvir. Eles largavam o cântaro, não havia mais compromisso a não ser ouvir o que Deus tem para falar. E então Jesus começou a contar exatamente o problema que havia com ela. Vai e busca o teu marido. Jesus começou a pregar para ela, a mostrar, a se revelar. Não dizendo assim: sou eu sou aquele, eu sou esse, eu sou aquele. Não, eu sou a verdade e todo mundo está errado. Não, ele descartou tudo quanto é religião. Porque ela disse: olha, nós adoramos neste monte, vocês adoram em Jerusalém. Ele disse: para com isso, larga disto. Não quero saber de religião, não quero saber de igreja. Olha, vai vir um tempo, mulher, que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês vão adorar. Mas vão ter que adorar em espírito e em verdade. Ah, é? Sim, e tem outra coisa. Vai e busca o teu marido. Eu não tenho marido. Dissesse bem, se tivesse 5, o que tem agora não é teu. Sabe de uma coisa? Eu vejo que tu é profeta. Porque quando o Messias vier, ele vai dizer exatamente o que tu estás dizendo. Irmão, quem é eleito identifica o verdadeiro pela palavra. Jesus fez algum milagre para a mulher samaritana? Pregou para ela. E ela viu.
O Herodes chama Jesus lá no palácio dele, encurtinado, bonito, rodeado e diz assim: faz um sinal para ver se eu consigo crer em ti, se tu é verdadeiro ou não. Jesus não é exibicionista. Jesus não é exibicionista. Veja, e eu digo uma coisa, a Bíblia diz que João o Batista não fez sinal nenhum. 6 meses de ministério ele não curou uma dor de barriga. Mas a Bíblia diz que tudo que João falava a respeito de Jesus era verdade. Isto passará direto por suas mãos novamente. Pilatos, está nas tuas mãos. E o que é que eu faço? Eu vou lavar minhas mãos, eu não quero saber de compromisso com esse Messias, com esse Jesus. Isto passará direto por suas mãos novamente. Antes de mais nada, Deus o fará, e vocês nem mesmo nunca saberão que foi feito. Vejam, ele simplesmente passa despercebido e toma sua noiva e a levanta e a rouba diretamente do meio do povo. Sim, Jesus está passando exatamente ali. E as pessoas olham e dizem: o quê? Tu és aqui um peregrino por acaso em Israel e não sabe do que está acontecendo? Jesus olha para ele e diz: do quê? O que está acontecendo? O que está se passando aqui que eu não sei? Gente, dá uma olhadinha para a mão dele. Dá uma olhadinha. Mas não podia o ver. Os olhos estavam fechados. Ele estava no corpo glorificado. Pilatos, tu tens Jesus nas tuas mãos. Pois é, mas eu já perguntei para ele: é tu, Cristo? Ele ficou de boca fechada, não me disse. Ele não vai te dizer. Tu vai ler as mensagens desse profeta, ele nunca vai dizer para ti: eu sou o verdadeiro profeta, eu sou esse. Não, ele não vai dizer. Você vai ter que perceber pela palavra que ele prega, pela mensagem que ele traz. Billy Graham disse uma certa vez, em uma mensagem, ele pregando, ele disse assim: William Branham é um profeta de Deus. Claro, ele era um anjo enviado a Sodoma, ele tinha que reconhecer o ministério do Elohim. E ele disse: William Branham é um profeta de Deus. E eu quero dizer mais: não pelos sinais que ele faz. Por que então, Billy Graham? Pela mensagem que ele traz, é a mensagem de um profeta. Que identificação, gente! Que identificação! Eles identificaram João, o Batista, como profeta, não pelos sinais, porque ele não tinha sinal nenhum, mas pela mensagem que ele trazia, era a mensagem de um profeta. Quem identifica um profeta por sinais e maravilhas, ele é muito fraco. Ele vai desviar um dia, porque ele segue o profeta enquanto o profeta estiver fazendo o milagre. Depois que o profeta começa a diminuir o milagre e pregar só a palavra, eles o abandonam, como fizeram com Jesus. Quem reconheceu Jesus como verdadeiro, não pelos sinais, mas pelas palavras que ele estava cumprindo, permaneceu até o fim da jornada. Mas aqueles que tiveram no ministério de Jesus por causa do pão, por causa da cura, por causa do milagre, abandonaram ele na pior hora. Abandonaram ele na hora em que a fase do seu ministério estava decaindo e ele estava sendo perseguido. Irmão, não creia nessa mensagem pelos milagres que ela faz da tua vida. Creia, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a salvação da tua alma. Ela é o escape para o arrebatamento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Veja, este é o nosso Deus. Este é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que tempo que nós estamos vivendo, hein? Que hora que nós estamos vivendo? Que dia que nós estamos vivendo? Os crentes, os cristãos, não vai fazer muita coisa, não. Eles vão olhar diretamente em Jesus, como a própria Madalena disse. Quando eles estavam batendo nele, ela disse: que mal fez ele? Que mal fez ele para vocês lhe baterem? Eles vão estar defendendo a palavra de Deus. Porque aqueles que rejeitaram, o juízo veio sobre eles. Veja. Mas por que as pessoas não conseguem ver? Porque elas estão cegas. Mas o crente consegue ver a palavra feita carne. Os outros não conseguem fazer isto.
Todos aqueles israelitas, depois que tinham visto Moisés realizar aquilo, e os trouxe diretamente ao grande concílio, onde se ia efetuar, cada um deles disse: nós iremos com Balaão, porque achamos que o doutor Balaão está certo. 32.000 seguiram o ensinamento de Balaão. Bom, numa congregação de 2 milhões não vai fazer muita diferença, mas numa congregação de 200, se sair faz diferença já. Não é assim? Ele tinha uma congregação de 2 milhões de pessoas, saiu 32.000 e seguiram o ensinamento de Balaão. Mas por que seguiram o ensinamento de Balaão? Porque é um ensinamento mais carnal. Nós iremos com Balaão porque achamos que o doutor Balaão está certo. Ele é mais inteligente, é mais instruído, tudo, de modo que simplesmente receberemos isto. E Deus nunca os perdoou. Ele os destruiu ali mesmo no deserto, e Jesus disse ele próprio: eles nunca virão, não a nenhum deles salvo. Por quê? Porque eles aparecem nas eras da igreja, lá nas eras da igreja, como o pecado de Balaão. Ele disse: eles estão mortos eternamente. São João 6,58. Separados de Deus. Eles estão todos mortos, certamente, porque ouviram a um erro. Quando Moisés, o vindicado de Deus, e um líder para lhes mostrar o caminho para a terra prometida, e eles tinham vindo bem até este ponto. Irmão, não é vir bem até um ponto, é chegar bem no final do caminho. Mas eles vieram bem até este ponto. Mas então não quiseram ir em sua companhia. Eles preferiram deixar o ministério de Moisés e seguir o ministério de Balaão. Agora, crentes conseguem ver isto, mas incrédulos não conseguem ver isso vindicado. Veja quão piedoso Caifás era. Veja o quanto todos aqueles sacerdotes, quão piedosos eles eram. E Jesus se voltou e disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis fazer as suas obras. São João 8,44. Agora, é difícil, irmãos, você olhar num sacerdote, num pastor e dizer: vocês têm por pai ao diabo. Dizer para um bêbado ali é fácil, né? Mas Jesus, eu disse uma certa vez, é difícil de entender Jesus, porque Jesus disse para a mulher pecadora que lavou os pés dele, que era Maria, a irmã de Lázaro, e enxugou com os cabelos, disse: vai, a tua fé te salvou. Não foi assim? Jesus chamou a prostituta lá que veio para ser apedrejada. Jesus disse: vai, não peques mais, a tua fé te salvou. A samaritana, prostituta, Jesus disse: vai, tua fé te salvou. Ela saiu e evangelizou a cidade dela. Aí ele chega para o sacerdote e diz, e para os escribas e para os religiosos: vocês têm por pai o diabo. Não dá para entender nada isso. Mas uma coisa é certa: Jesus, uma vez, ele disse: as prostitutas, os bêbados, as meretrizes vão entrar primeiro no reino de Deus, diante de vós. Dá para entender? Não dá. Mas uma coisa é certa, é que Jesus veio não para os laodiceianos, veio para os crentes que estavam em Laodiceia. Veio para aqueles que tinham necessidade. O laodiceano é exatamente esse: eu não tenho falta de nada, eu já sou rico, eu já sou sacerdote, eu já sou crente. Mas aquela prostituta não via a hora de cair nos pés de Jesus e clamar por misericórdia. Aquele bêbado não via a hora de cair nos pés de Jesus e clamar por misericórdia. Aquele ladrão não via a hora de cair nos pés de Jesus e clamar por misericórdia. É disso que Deus, o grande Deus, gosta. É de um pecador, mas arrependido nos pés. Porque ele veio exatamente para os doentes. Aleluia. Jesus disse: se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. Mas se faço as obras de meu Pai, a palavra que está prevista para eu fazer, se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço para que possais ser salvos. São João 14, ali no versículo 11, ele diz: se vocês não conseguem crer em mim, creiam ao menos nas obras que eu faço, porque as obras que eu faço não faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Então, por que não creram no ministério de Jesus Cristo? Tudo o que ele fazia, ele dizia: olha, examinai as escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. E ele então começou a dizer isto. Está vendo? Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas conhecem a minha palavra, elas a veem quando é vindicada para essa era. Aleluia. Aí vem o nosso profeta e ele diz assim: olha, sabe de uma coisa? Tudo bem, não dá para crer que ele é profeta, não dá para crer que ele é um mensageiro para a hora, para o dia, mas então leia uma mensagem e me diga que ele é falso. Em que? Em que ponto? Me prove pela mensagem, me prove por essas escrituras que ele é falso. E me mostre aonde ele não efetuou exatamente os milagres que Jesus fazia quando ele estava aqui na terra. Não dá para crer que ele é profeta como homem? Então creia pelo menos no que ele fez. Creia pelo menos no que ele ensinou. Porque o que ele ensinou, irmãos, eu sempre coloco essas duas medidas. Eu sempre coloco essas duas medidas na balança, certo? Jesus Cristo disse que pelos frutos se conhece a árvore, não é isso? Aleluia. E lá vem o grupo tal e diz assim: nós temos o verdadeiro profeta. O nosso profeta é Silas Malafaia. O outro vem e diz: nós temos o verdadeiro profeta. O nosso é R.R. Soares. O outro grupo vem e diz: nós temos o verdadeiro profeta. O nosso é Bispo Macedo. Aí o outro grupo vem e diz: não, nós temos o verdadeiro profeta. É o chapelão lá. E aí vem o outro lá da Igreja de Deus de Amor: nós temos o verdadeiro profeta. É o fulano de tal. Então tá bom. Vocês têm um profeta falso, que é o William Branham, e está lá na internet cheio de dizeres falsos do nosso profeta. Mas dá um clique lá e veja a igreja nossa e a igreja deles. E tira a tua conclusão. Dá uma olhadinha nas irmãs, nas saias da igreja do bispo mais cedo, no cabelo curto, no verdadeiro profeta, coloca eles na balança da palavra e você vai ver quem é falso e quem é verdadeiro. É simples fazer a conta. Até uma criança faz. 1 mais 1 é 2. Não dá como você, não tem como você. Clica lá, não vá no que eles dizem. Clica, mostra a igreja deles e conhece se a igreja é pelas irmãs, pelas mulheres, porque a igreja está representada nas mulheres. Nas mulheres. Os homens são quase tudo igual. Cabelo cortadinho, calça, não tem diferença nenhuma. Entende? Mas se olha a diferença pelas irmãs. Olha o jeito que elas estão caminhando, o jeito que elas estão vestindo, o jeito que elas estão agindo, e você vai ver a situação da igreja. Só isso. Observa. Então, o que eles estão comendo do verdadeiro profeta deles, entre aspas, está matando eles. E o que nós estamos comendo do nosso falso profeta, não estou entendendo. O nosso falso está fazendo isso? Imagine se fosse verdadeiro. Tira as tuas próprias conclusões pela palavra. Não pelo que eu digo. Eu digo que ele é verdadeiro. Eu digo. Como o cego de nascença disse. Eu digo o que o cego de nascença disse para os fariseus. Quando os fariseus perguntaram para ele a respeito de Jesus. E tu, o que tu dizes a respeito dele? Que ele é profeta. Os sacerdotes diziam: mas ele é pecador, ele tem Beelzebu, ele tem demônio. E tu, o que tu dizes? Que ele é profeta. Eu consigo dizer isso. Por que tu diz isso? Olha, eu tive aí na igreja de vocês quantos anos eu estava cego. Ele me encontrou uma vez, ele me abriu os olhos. Eu era cego, estou vendo. Então, contra evidências, não tem argumento nenhum que vai dizer, irmão. Não vão, eles vão ter que me provar que esse profeta é falso. Sabe por como? Quando eles tiverem uma igreja melhor do que esta. Mais santa do que essa. Que ora mais do que essa. Que jejua mais do que essa. Que adora a Deus mais do que essa. Aí eles vão me provar que esse profeta é falso. Aí eu vou seguir o profeta deles. Mas enquanto eles não me provarem, não tem como seguir o profeta deles, porque o profeta deles está levando eles para o matadouro, está distanciando eles da palavra de Deus. E esse profeta está levando nós cada vez mais para a palavra, cada vez mais a amar Jesus Cristo, cada vez mais se vestir decentemente. E
dizer que Caifás não entendia da palavra? Claro que ele entendia. Ele olhou para Jesus e disse: mas Moisés disse isso. Mas Abraão, nosso pai, disse isso. Mas Moisés, nosso pai, disse isso. Ele conhecia a palavra, mas ele não conhecia a palavra para a hora, para o dia. Conhecer a palavra é uma coisa, meu amado, mas conhecer a palavra para a hora é diferente. Irmão, se eu fosse para uma casa, se você fosse lá em casa e lá chegasse um grupo de crianças, certo? Um grupo de bebê recém-nascidos, vamos dizer assim. Então nós iríamos preparar mingau para eles. E muito mingau, muito mingau. Daqui a pouco, uma semana, chegasse lá um grupo de pessoas adultas e nós continuássemos servindo mingau. Essas pessoas dizem: mas só tem mingau nessa casa? Não tem uma carne, não tem um churrasco, não tem um feijão, não tem um arroz? É que nós estávamos acostumados tanto a dar comida para a criança que nós pensamos que as denominações estão servindo mingau. Por isso que estão desse jeito. Se eu continuar servindo mingau para vocês, adulto, vocês iam, daqui a pouco está tudo anêmico, tudo raquítico, qualquer vírus que entrasse matava vocês. Porque não é o alimento que condiz para a idade de vocês. Para criança tudo bem, mas para adulto não. Assim também os denominacionais continuaram servindo mingau aguado ainda, nem com leite, não é com água. Então, do jeito que estão, vulnerável a espírito, vulnerável a qualquer pecado, vulnerável a qualquer demônio. Mas você vem aqui para comer o quê? A palavra. E o que te mantém limpo é a palavra de Deus. O que te mantém saudável é a palavra de Deus. É o alimento da hora, é o alimento do dia. Aleluia. Veja. E eles viram que João era profeta. E é fácil nós enxergarmos que João era profeta, não é? Olha, João era um profeta de Deus, mas foi bom ver que João era profeta? Foi. Mas para quem? Para aqueles que viveram nos dias de João. Para mim, não resolve nada. Fez diferença? Fez. Para aqueles que viveram nos dias de João. Isto fez uma grande diferença, porque aqueles que viram João como profeta, conseguiram crer em Jesus Cristo como Deus. Porque João, ele pegou e apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mostrou para eles quem era Jesus. E deixa eu fazer um quadro aqui que eu já fiz. Vocês lembram do batismo de Jesus Cristo? Na Bíblia, de Mateus capítulo 3. Quantos lembram? E olha, observe bem. Onde é que Jesus estava? Jesus estava onde? Lá na fila para ser batizado. Agora, vocês sabem que todo mundo concorria para ver Jesus, para abraçar Jesus, para pegar Jesus, para correr. Só que naquele dia, Jesus estava ali e ninguém dizia nada. É que ninguém conhecia Jesus. Com 30 anos. E João, foi a primeira vez que João viu ele. E ele estava ali. Talvez assim, esperando. E como disse o hino do Univoz, né? Esperando a sua vez chegar. Porque ele gosta de ordem e decência, né? Nada de pressa. Aguardando. Daqui a pouco, quando chegou a sua vez, ele vai entrar na água e ele chega e João olha para ele e diz assim: é eu que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Gente, ninguém estava sabendo quem ele era. Ninguém viu quem ele era. As pessoas não conhecem Jesus hoje. As pessoas não sabem quem é ele. Não conhecem, não conseguem perceber que ele está aqui no nosso meio através da sua palavra e não conseguem perceber que ele está falando como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eles não conseguem perceber, não conseguem ver. E João olha e ele veja a visão e o céu se abre. E a voz vem: este é o meu filho amado. E a pomba desce. E ele conferiu com aquela voz que ele tinha ouvido no deserto. É isso, certo? Aquele que tu virdes o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba, este é ele. Ele conferiu a visão, conferiu o que ele tinha ouvido, e aquilo fechou. Era a palavra de Deus. Ah, meu Deus, e agora? Ali está ele, sendo batizado. Ele sai das águas, mas sai como que ninguém percebe. Vai para o deserto. Aleluia. Quando volta 40 dias depois, entra em Nazaré, chega na sinagoga, abre o livro do profeta Isaías e lê aonde está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. E quando ele lê esta escritura, ele fecha e diz assim: olha, hoje se cumpriu esta escritura. Quando eles olham para ele dizendo isso,
Eles dão um passo para trás, atemorizados, os sacerdotes, os religiosos, e ficam apavorados. Como? Isso é uma coisa louca um homem dizer um negócio desse. E a Bíblia diz que eles o expulsaram da sinagoga. Eles não querem. O cumprimento para a hora, eles não querem. O cumprimento para o dia, eles não querem. Eles querem ver quem foi lá no passado. Isso não adianta de nada. Reconhecer que Noé foi um profeta é muito fácil hoje. Eu quero ver você reconhecer se você vivesse lá. Reconhecer que João era um profeta é muito fácil. Eu queria ver você reconhecer se você vivesse lá. Reconhecer que Paulo era um profeta de Deus, um homem de Deus, é muito fácil. Mas eu quero ver você reconhecer agora o homem de Deus da hora. E tem muita gente. Um indivíduo chegou para mim e disse assim para mim uma vez na secretaria: sabia, Edival, que se Paulo pudesse voltar da sexta dimensão, ele rasgaria 1 Coríntios 11? Tu acha? Sim. Porque isso não vale mais para o nosso tempo. Eles querem tirar um capítulo inteiro. Eles querem tirar a Bíblia inteira. Sabe o que é que eles querem? Eles querem pegar a palavra de Deus, tirar o que não serve e o que serve. Um camarada foi no alfaiate e o alfaiate fez um paletó para ele. E ele foi vestir o paletó e disse: não, mas não serve esse paletó. Serve? Claro que serve. Não serve. Serve sim, quer ver? Vem cá. Bota o braço aqui. Não, mas não dá. Não, mas fica assim, ó. Bota a outra manga. Não, mas não dá. Não, mas fica assim. Isso. Mas como fica ruim aqui? Não, se abaixa um pouquinho. Isso. Viu como serviu? É o que eles fazem. Aí o Elias tem uma capa, e o Eliseu diz assim: olha, se tu puder me dar uma porção dobrada do teu espírito, tudo bem. Então, se tu vires a minha capa descendo, aí eu vou te conceder. Quando ele vê o Elias subindo, a capa desce. Ele pega a capa, o Eliseu. O Elias era bem mais velho, o Eliseu era mais moço. O Eliseu vai vestir a capa muito grande. Muito grande. Não dá. Não serve. Sou muito novo, não serve. O que um denominacional faria? O primeiro alfaiate da esquina levaria a capa. Confecciona essa capa aqui, corta ela, tira uns pedaços, porque não está servindo para mim. Aí pronto, serviria. Eliseu não fez isso. Ele esperou ele crescer para servir na capa. 10 anos ele esperou para que então ele pudesse botar aquela capa. 10 anos. Quando você veio para essa mensagem, talvez você pensou: ela não serve para mim. Não corta ela. Não diz: eu não creio nisso, eu não creio naquilo. Não. Espera. Ela vai servir. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.